E aí, galera, no Outsider de hoje eu quero falar o seguinte, quero falar do Nando Moura, o Flow Podcast e o tal do Matuê, né? Então, nos últimos 2 dias aí na internet teve uma briga aí entre eles, né? Principalmente o Matuê junto com o Nando Moura, mas eu não quero falar da briga, eu quero falar da legalidade ou não do que estava acontecendo e um posicionamento muito claro sobre legalização de drogas, né? Então, vamos começar o vídeo dizendo o seguinte. Nando Moura fez um vídeo criticando o Flow Podcast e essa pessoa que chama Matuê, que eu acho que é um rapper, alguma coisa do gênero, eu realmente não sei quem que que eles na verdade estavam fumando maconha no podcast, tá? Então, vamos colocar isso em contexto. O Flow Podcast, ele se inspira claramente, eles já falaram isso 200 vezes, em um podcast que tem aqui nos Estados Unidos que chama Joe Rogan Experience, tá? O Joe Rogan é um cara que fazia parte do UFC como comentarista do UFC e ele tem um podcast muito famoso na qual ele sempre bebe bastante com o convidado, bebe bastante whisky, principalmente com o convidado ali, e com alguns convidados que gostam de fumar maconha, ele fuma maconha. Só que tem um detalhe, ele está no estado da Califórnia, ele está aqui onde eu estou hoje, na qual fumar maconha não é uma contravenção. Você ser usuário não é uma contravenção, você não é preso por ser usuário. Você tem que ter uma quantidade mínima de droga para ser preso como traficante, tá? E essa quantidade de drogas aqui eu acho que tem que ser abaixo de 10 miligramas, eu acho que alguma coisa assim. Se você está acima disso, já pode ser considerado tráfico de drogas. Então, assim, é legalizada a maconha aqui, tanto a produção quanto o consumo, é regulado pelo Estado e ele pode fumar no podcast dele sem problema nenhum, porque a legislação americana do Estado da Califórnia, se ele fizer a mesma coisa, por exemplo, no Havaí, no Alasca, ele não vai poder, porque no Alasca é proibido o consumo de maconha, né? Então aqui na Califórnia, ele pode fazer isso. Inclusive, o Joe Rogan, acho que ele está mudando para o Texas. E no Texas não é liberado ainda. Então, provavelmente, ele vai parar de fumar maconha no podcast dele lá. Vai só beber, porque vai ser proibido onde ele vai morar no futuro, né? Então, colocando o contexto, tanto o Flow Podcast, né, quanto esse convidado, que é o Matuê, estavam fumando durante o podcast, falando sobre isso e tal. O que na legislação brasileira já é errado. Então, Nando Moura está certo nesse ponto. Você não pode estar ali realmente fumando maconha porque é uma contravenção, né? Você pode ser preso por ser usuário? Não, você não pode ser preso por ser usuário. Mas ser usuário no Brasil não existe uma definição de quantas gramas você tem que ter para diferenciar o que é usuário do que é traficante. E o Monark, ele falou uma coisa que assim me deixou até meio assustado. Ele falou que ele gasta por mês em torno de 8 mil reais comprando maconha. 8 mil reais, né? Então, pra você parar pra pensar, o cara gasta 100 mil reais por mês comprando maconha. Fui fazer uma conta de quanto custa uma grama de maconha, né? Procurei na internet quanto custa uma grama de maconha e quanto o Monark consome. E aí a conta que eu fiz deu o seguinte. Ele consome em torno de 450 gramas por mês. Tá? Ele basicamente consome meio quilo sozinho de maconha, meio quilo. Isso dá, por dia, 15 gramas. Tá? Então você acha que ele vai todo dia na boca comprar 15 gramas, 20 gramas, 30 gramas? Que já seria contravenção ele comprar 15 gramas de uma vez para qualquer delegado, né? Pelo menos eu imagino que seja. Apesar que ele é branco, ele é famoso, ele tem dinheiro, então a chance de ele ser preso é nula. Agora, se vai alguém que é pobre, que não tem uma roupa legal, que talvez tenha uma cor de pele diferente, compre 15 gramas de maconha, é atuado como traficante. Mas o Monark não, porque o Monark é o Monark, né? Então ele compra 15 gramas por dia, que eu duvido que ele vá todo dia na boca comprar. Então ele deve ir lá comprar uma vez por semana e ele compra ali 150 gramas, 100 gramas de maconha. O que já é tráfico de drogas pela quantidade que ele tá mantendo, né? Tirando esse lado, ele vai e fuma no meio do podcast, uma coisa que no Brasil está fazendo apologia à droga. Você está fumando num evento ao vivo, ele transmite tanto na Twitch quanto no YouTube. Acho que o YouTube ele não transmite mais ao vivo, ele só coloca o podcast depois no ar. Mas Spotify e tal. Então ele está fazendo apologia. E assim, o Ministério Público não faz nada. Nesse ponto, Nando Moura está completamente correto. Completamente correto. Sim, legalmente falando, é proibido. Né? É proibido. Se você virar e perguntar para mim, Edu, o que você acha disso? Eu tenho conceitos diferentes. Eu tenho um conceito que o que é legal e o que é imoral são coisas completamente diferentes. Então, para mim, o que é legal é uma coisa, o que é moral é outra coisa.
Então, moralmente falando, eu não sou a favor das drogas. Eu não uso e eu espero que meu filho não vá usar no futuro e assim por diante. Legalmente falando, eu acho que tem que legalizar, porque incita o crime, na verdade, não estar legalizado. Então, o Monark dá 100 mil reais por ano para um traficante. 100 mil reais por ano para um traficante. Você acha que esse traficante chegou nesse nível que ele recebe 100 mil reais de um único cliente, sendo bonzinho, fazendo trabalho humanitário e ajudando a comunidade, ou ele fez isso cometendo outros crimes, cometendo crimes contra a vida de outras pessoas, vamos colocar dessa forma, né? E roubando o território dos outros, né? Então, assim, querendo ou não, imagina quantas vidas foram destruídas por um monarca indo lá gastar 100 mil reais por ano comprando maconha. Né? E esse ponto, Nando Moura está completamente correto de ir fortemente contra eles, porque além deles estarem fazendo uma coisa que legalmente falando está errada, ao mesmo tempo também está fazendo apologia à droga, que também é crime no Brasil. Então, assim, eu gostaria muito de que o Ministério Público fosse atrás e fizesse alguma coisa, né? Porque, querendo ou não, eles estão virando uma referência muito forte no Brasil de podcast. E eu tenho certeza que vão ter outros podcasts copiando exatamente o mesmo formato, de sentar, de ficar loucão com o convidado e tal. E isso ficou muito famoso com o Joe Rogan, principalmente na entrevista dele com o Elon Musk, né, na qual os dois estavam bem bêbados no final do podcast. Você vê claramente que os dois estavam bem bêbados. E aí o Elon Musk foi e fumou um baseado. Ele disse que foi a primeira vez que ele fumou um baseado na vida dele, e a ação da Tesla despencou no dia seguinte, né? Então, assim, esse formato dá muita audiência. O cara gosta de ver o cara ali livre, leve e solto, mais descontraído e tal. E aí, na hora que você coloca apologia à droga no meio daquilo ali, e sabendo que a maior parte das pessoas que vão ouvir um podcast é um pessoal bem jovem, né? É o adolescente, é o jovem mesmo, aquele cara de menos de 30 anos de idade, que vão realmente acompanhar esses podcasts longos. Eu acho que assim, o Nando Moura tá certo de fazer a crítica que ele fez, ele não tá errado. E o Monark, o Igor e o convidado estão errados, né? Então, assim, na verdade eu acho que a briga em si não vale nem a pena comentar, mas o argumento do Nando Moura tem todo sentido, porque legalmente falando aquilo ali está errado. Moralmente, Nando Moura tem a opinião moral dele, ele pode fazer o que ele quiser com a opinião moral dele, é um problema dele, né? Mas legalmente falando, ele está coberto de razão, E uma coisa interessante é assim, o YouTube não fazer nada, né? O YouTube não desmonetizar o vídeo, não tirar do ar, e mesma coisa a Twitch. Né? Então, assim, tem tantos outros conteúdos na internet que não são promovidos, que deveriam ser promovidos, e um conteúdo como esse, que deveria ser despromovido, é extremamente promovido dentro da plataforma, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Outsider, e até a próxima. Tchau, tchau!